ministrar a palavra, amém? Sexta-feira, amém? Senhor maravilhoso, Pai querido, em nome do Filho Jesus Cristo, meu Deus, que se encontra o pastor Eric, irá ministrar a tua palavra nesse culto, ensino. Senhor, continua usando ele, Pai Santo, para ensinar o teu povo. Meu Deus, em nome do Filho Jesus Cristo, também para de nós nessa luz, com a unção do teu Espírito Santo, dando sabedoria, entendimento, discernimento, abrindo também, Pai Santo, a mente de cada um nesta noite, Pai Santo. Em vez de estar, Pai Santo, ligado, Pai Santo, tira toda a dispersão, toda a distração, em nome de Jesus Cristo, e usa ele nessa noite para falar conosco, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus que mais uma vez nos permite poder adorar o nome dele, reunidos neste lugar. Essa é uma bênção muito maravilhosa, mesmo com chuva, mesmo que caia neve, mesmo que a dificuldade sempre coloque no nosso caminho, nós não podemos desistir. E a dificuldade ela serve para nos tornar mais fortes. Continuando o nosso estudo, nós falamos sobre as 7 cartas das igrejas. Em seguida nós falamos a respeito do arrebatamento. Falamos a respeito da grande tribulação que começa depois do arrebatamento da igreja. E hoje nós vamos falar o que acontece depois que a igreja é arrebatada, enquanto aqui na terra tem uma grande tribulação. Amém? Amém. Vamos lá no livro do Apocalipse, no capítulo número 19. A partir do verso número 6, no Apocalipse, no capítulo 19, vai falar a respeito das bodas do Cordeiro. Sabemos que a Bíblia trata a igreja como noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro, que aguardamos o nosso noivo, que breve virá para nos levar para que possamos viver a eternidade com ele. E depois de nós sermos arrebatados, depois vamos para as bodas do Cordeiro. E isso vai durar um período de tempo em que aqui na terra, aqueles que não quiseram aceitar a Cristo, aqueles que não receberam a salvação que é oferecida de graça para nós, ficam na grande tribulação do sofrimento. E nós, que recebemos, que aceitamos, que renunciamos deste mundo para receber a Cristo, vamos com ele para este lugar, amém? Amém. Vamos lá, versículo de número 6 do capítulo 19 do Apocalipse, diz assim: E eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faça tal, sou teu servo e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? Amém. Não feche a sua Bíblia, mas pode se assentar. Pode se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque hoje nós estamos sem o data show e você deve acompanhar tudo que é
sua. Por que acompanhar na Escritura? Para que você não seja enganado. Tem muito pregador que fala para você, fecha a sua Bíblia e agora eu vou pregar. Não, eu vou pregar e você tem que ficar a sua Bíblia aberta para ver se o que eu estou pregando aqui condiz com o que está escrito no livro sagrado. Amém? Amém. A primeira coisa que nós vamos aqui nos atentar é já nesse versículo de número 6, que foi o primeiro que nós lemos. E ele diz o quê? E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões. Aqui João está tentando descrever o som, o ruído que aquela multidão fazia dando glória a Deus. Era um ruído como de um estrondo, porque todos os salvos estão reunidos ali nas bodas do Cordeiro. A igreja, quando ela for arrebatada, os que morreram em Cristo já terão ressuscitado, certo? Como nós lemos antes, eles ressuscitaram primeiro, e os vivos que estiverem aqui no momento do arrebatamento, sobe junto com os que foram ressuscitados. Sobe todo mundo junto no momento, num abrir e fechar de olho. E se encontra com o Cordeiro nas nuvens. Isso não é a volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja. Não é o momento em que Jesus volta para proclamar juízo sobre a terra ainda. É só o momento que ele leva a igreja para as bodas. A terra vai ficar sem a presença manifesta do Espírito Santo. Eu não vou dizer que vai ficar sem a presença do Espírito Santo, porque ele é onipresente e ele vai permanecer na terra, porém, ele não vai atuar na terra, ele não vai agir mais de forma nenhuma. Então é como se ele não estivesse, e nós subiremos com ele para passar o período de grande tribulação na terra. Nós, igreja, vamos passar no céu, nas bodas. Esse período nós ainda não estaremos no lugar que o Senhor tem preparado para nós. No entanto, não é um lugar que nós vamos passar por toda a eternidade, é só uma prévia antes de irmos para Nova Jerusalém, que é um lugar, a cidade de ouro, né? Ruas de ouro, que o mar é de cristal, onde não haverá mais a noite, onde dos nossos olhos toda lágrima já terão sido enxugadas. Mas enquanto isso não acontece, nós estaremos ali nas bodas do Cordeiro. Continuando, João descreve aqui então uma multidão que está glorificando a Deus. No 7, regozijemos-nos, alegremos-nos e demos-lhe glória. A igreja vai estar já ali com uma felicidade completa. Nas bodas do Cordeiro, a igreja já não sente mais dor, já não existe mais dor, já não existe mais lágrimas, já não existe luto, já não existirá mais doença, já não existirá mais nada que possa nos corromper. Por quê? Porque tudo já terá se feito novo. Nós já teremos nos revestido de um novo corpo. Como o apóstolo Paulo fala, é necessário que este corpo corruptível se revista de um corpo de glória, de um corpo incorruptível, de um corpo igual ao corpo do Senhor Jesus ressuscitado. E nós vamos receber esta graça já nas bodas do Cordeiro. Como ele diz aqui, no 8, versículo 8, aí do capítulo 19. Foi-lhe dado que se vestisse, foi-lhe dado a quem? A nós, igreja. Que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Nós seremos revestidos de justiça. Isso quer dizer o quê? Que tudo o que é injustiça, tudo o que é iniquidade, porque iniquidade é injustiça, vai ser tirado de nós. Isso quer dizer que todas as nossas imperfeições vão ser
tiradas de nós. O Senhor Jesus vai nos tornar perfeitos como Ele é. Nós seremos perfeitos como Ele é. Um dia nós vamos chegar à perfeição, porque Ele vai tirar de nós tudo que nós temos de ruim. Hoje a nossa natureza, ela é má, ela é perversa, ela tende para o pecado, o nosso desejo é contra o desejo de Deus. Mas, aleluia, aqui a vontade perfeita de Deus, ela vai ser executada em nós. E essa perfeição de Deus vai ser transmitida para nós. Por isso que no céu não entra pecado. Nós não seremos mais pecadores. Não vai mais existir o erro, a imperfeição, o engano. Não vai mais existir. É isso que Deus tem preparado para nós já nas bodas. E ainda não é um lugar que Ele tem preparado, que é ainda melhor do que os bodas. Continuando, no 9. Diz-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Por que bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que é mais do que feliz. A palavra que é usada do original para traduzir para bem-aventurado, ela é mais do que feliz. Ele não é só feliz, ele é mais que feliz. Nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores. O que Deus tem para nós não é só o que pedimos ou pensamos, é mais além do que podemos imaginar. Deus tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Isso é o que o Senhor tem preparado para nós. Então, por mais que a gente ainda contemple, tenha um pequeno vislumbre daquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós não podemos ter a menor ideia do que é. Porque não chega a ser 1% do que Deus tem para nós. De tão maravilhoso que é. Isso tudo vai acontecer quando o povo está aqui ainda na grande tribulação. Aí vamos ler lá no verso de número 11, do capítulo 19, nós não lemos ele na primeira leitura, mas eu vou ler aqui, ó. Diz assim, ó: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Esse cavalo branco aqui não é aquele primeiro cavalo branco que nós falamos no culto passado, tá? Esse aqui é um outro cavalo branco, ó. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse aqui, esse é o Senhor Jesus. Está vindo depois já das bodas do Cordeiro, no término da grande tribulação. Aí sim, ele está vindo para julgar a terra. Aí ele está vindo para distribuir a cada um segundo as suas obras. Os seus olhos eram como chama de fogo. O que representa os olhos do Senhor sendo como chama de fogo? Quer dizer que dos seus olhos nada pode ser escondido. Não adianta querer fazer alguma coisa e achar que ninguém está vendo, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo e nada se esconde, nada se oculta do olhar do Todo-Poderoso Deus. Ele vê todas as coisas, ele conhece, ele sabe. Não adianta tentar esconder mais profundo do seu coração as maldades, porque o Espírito Santo ele perscruta, ele vai lá no íntimo da sua mente, vai lá no íntimo do seu coração e ele conhece a sua verdadeira intenção. Então é necessário que nós venhamos reconhecer a nossa imperfeição, olhar para dentro de nós, enxergar os nossos erros, as nossas falhas e nos arrepender com a boca no pó. Porque o Senhor diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Coloca a boca no pó e talvez assim ainda haja esperança. Se nós colocamos a boca no pó, quer dizer o que? Se humilha, reconhece que você é mau, reconhece que a tua natureza é pecaminosa, que o teu pensamento é contra você, reconhece os teus erros diante do Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar. E Ele deseja te perdoar, porque Ele quer te salvar. Muito mais do que você quer ser salvo, o Senhor deseja te salvar. Eu não sei o quanto você tem sede de Deus, mas pode ter
Então ele não precisa de profeta, ele não precisa de ministros, ele não precisa, mas ele deseja. Por quê? Porque ele ama. De uma forma que a gente não consegue entender o amor de Deus. Eu, no lugar de Deus, eu teria combinado a humanidade há muito tempo com tudo que vem fazendo. Mas Deus, Ele é Deus, Ele é amor. Mas Ele é justiça. E é sobre esse atributo de Deus que nós estamos falando aqui, de justiça. Esses dias eu vi um falso pregador. Eu digo falso pregador porque estava pregando heresia, falando que o inferno é uma invenção humana. Esse cara precisa ler Bíblia, porque se alguém pregou sobre o inferno, foi Jesus. E ele falou mais do inferno do que do céu. E ele falou inúmeras vezes a respeito do lago de fogo, aonde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Está escrito. Não é invencionista. Quando ele fala a respeito, por exemplo, do rico e de Lázaro, ele deixa bem claro que os dois estavam conscientes, que o rico estava no lugar de tormento, e o tormento era tanto que ele queria apenas uma gotinha de água para refrescar um pouquinho a sua língua. E foi dito a ele que não podia. Deixa ele voltar. Não pode, não tem volta. Quem está salvo, está salvo. Quem foi condenado e acabou a eternidade. Aí o indivíduo falou assim: mas que pai queria se agradar de castigar o filho por toda a eternidade? Nenhum. Mas quem falou que o inferno é um castigo para filhos de Deus? O inferno é castigo para os filhos de Belial, para aqueles que rejeitaram a salvação que Cristo oferece e deixaram de ser chamados filhos de Deus, porque preferiram ser filhos de Satanás. Então é o inferno que vai junto com o seu pai, o diabo. O Senhor Jesus Cristo disse isso numa certa feita para alguns fariseus que o acusaram e falaram: vós fazeis a vontade do vosso pai, o diabo. Então o inferno não é realmente para castigar os filhos de Deus. Não. O inferno é para quem não quer ser chamado filho de Deus. A salvação é gratuita e está ao alcance de todos. Quem vai para o inferno? É Deus que vai lançar a pessoa no inferno? Não, ela vai para lá com as próprias pernas. Vai porque não quis o que Deus tem para oferecer. Existe um lugar que o Senhor preparou. Ele disse: eu vou na casa do meu pai onde há muita morada e prepararei o lugar. Depois eu virei e vos buscarei. Mas quantos estão se esforçando realmente de todo o coração para estar preparado para este momento em que o Senhor vai vir para buscar a sua noiva? Você tem procurado se santificar, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. E ponto. É a Escritura que diz: quer viver fazendo o que você quer? Viva! Sabendo que, quando o Senhor vier arrebatar a igreja, eu não estou falando nem do juízo final ainda. A parte que cabe para quem ficar é a tribulação, de início. Se morrer no pecado, já vai direto para o inferno. Não é sono profundo, não existe isso não. Esse sono da alma, isso é heresia, não existe. Não tem um texto bíblico que confirme isso com clareza. Pelo contrário, o que confirma com clareza é consciência. Jesus falando para o ladrão na cruz: hoje mesmo comigo você vai estar no paraíso. Depois você vai ficar dormindo até quando for arrebatado para poder ir para o paraíso. Não foi isso. Hoje mesmo você está no paraíso. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos. Calma, você de Abraão. Quando? No mesmo tempo que morreu. E o rico que morreu? Foi enterrado. E logo em seguida sua alma se viu aonde? No lugar de tormento. Então não existe esse negócio de sono, não. Esse negócio de sono, quem fala, a Bíblia diz: desperta porque dormes. Quem fala sobre isso está falando coisa que não é. Meu Deus. E continuando, então o Senhor Jesus ele veio com olhos como chama de fogo. A sua cabeça havia muitos diademas,
Quem sabe o que é diadema? Diadema é coroas. Diadema é aquele tipo de tiara. Então eram muitas coroas na sua cabeça. Por que muitas coroas? Porque ele é o rei dos reis. Então ele tem todos os reinos sob o seu poder. Por isso ele tem muitos diademas. Cada diadema é uma coroa, é um reino, e ele está acima de todos os reinos. Por isso ele tem muitos diademas. Aleluia. Glória a Deus. E também estava escrito em sua coxa, cadê? Perdão. Muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. No 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui é o relato claro de quando o Senhor Jesus ele já está vindo para pelejar contra as nações da terra. Aqui é o período onde esse último texto que nós lemos é depois das bodas do Cordeiro e depois da grande tribulação, que vai acontecer ao mesmo tempo. Na terra ocorre a grande tribulação e no céu ocorre a boda do Cordeiro, ao mesmo tempo. E quando acaba a boda do Cordeiro, ele vem para a terra com o exército celestial e com a igreja junto. Porque no final da grande tribulação vai acontecer um outro evento. A Bíblia diz que Satanás ele será preso por 1000 anos. Ele vai ser lançado dentro de um abismo, vai ser colocado um selo sobre ele, e ele por 1000 anos ficará preso, totalmente sem condição de atuar. Ele não vai poder fazer nada por 1000 anos. Durante esses 1000 anos, o Senhor Jesus vai reinar com a sua igreja na terra. Esse é o ano milenar que eu estou falando. No término desses 1000 anos, Satanás vai ser novamente solto. Por que isso? Porque Deus é extremamente misericordioso, amoroso e não deseja obrigar ninguém a nada. Ele dá liberdade, tanto que onde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então, após esses 1000 anos, Satanás é solto novamente, para novamente sair a seduzir as nações. E pasmem, depois de viverem 1000 anos, sem morte, sem dor, na maravilha que é estar num governo totalmente regido pelo Mestre Jesus, haverá ainda uma grande maioria que vai novamente abrir mão do céu para seguir o diabo. E após esse curto espaço de tempo que vai haver, porque ele é solto, mas é por pouco tempo. E após esse curto espaço de tempo, então, aí sim é o juízo final. Por que juízo final? Porque é o último julgamento. É o final, é o fim da história. Vai ser o último acontecimento. Por isso que é juízo final. Aonde Satanás vai ser lançado no lago de fogo. O que é o lago de fogo? Não é o inferno, é um lugar ainda pior do que o inferno. O inferno é um lugar de tormento que já existe hoje, para onde vai quem morre sem Jesus. É um lugar já de tormento, é um lugar que já não é bom, de jeito nenhum, é horrível. Já há dor lá. Mas o lago de fogo é ainda pior. A Bíblia diz que a besta, o falso profeta, Satanás e seus demônios e o inferno serão lançados no lago de fogo. Olha como não é o
inferno? Porque o inferno vai ser lançado no lago de fogo. E ali vai haver pranto e ranger de dentes por toda a eternidade. O que quer dizer esse ranger de dentes? Você já sentiu aquela dor tão forte que você tem os dentes de dor? Então, para que a gente tenha uma ideia do que será a dor do inferno, ele cita esse ranger de dentes. E você sabe qual vai ser a maior dor? Vai ser as pessoas se lembrarem de todas as oportunidades de serem salvas, de todas as vezes que Deus deu oportunidade para que nós buscássemos a sua face, para que nós nos dedicássemos mais ao Senhor, meditando nas Escrituras, orando, jejuando, buscando. E nós preferimos um entretenimento, e nós preferimos uma coisa deste mundo, e nós preferimos ficar até mais tarde no trabalho para ganhar um pouco mais do que eu poderia estar orando. Eita, meu Deus! Quantas vezes preferimos a riqueza desse mundo em vez de buscar o verdadeiro tesouro que tem valor? Porque as coisas que nós vemos são perecíveis, vão passar, mas as que nós não vemos, elas existem e são eternas. Devemos buscar a vida eterna acima de tudo. É por isso que o Senhor nos diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esquece as outras coisas o Pai acrescenta, fica tranquilo, Ele sabe o que você precisa. Ele não vai te deixar passar fome. Às vezes você vai passar dificuldade, é verdade, no mundo nós vamos ter aflição, mas pode ter bom ânimo, quer dizer, se anima, não desanima, porque Ele venceu o mundo. Ele é dono de tudo, Ele não nos desampara. Se você confiar verdadeiramente em Deus, você não entra em desespero, não importa qual seja a situação. Você não entra em desespero. Porque quando, por exemplo, Jó estava todo aquele tormento, perdeu tudo, todo o dinheiro, toda a família, saúde. O que Jó tinha? O que Jó tinha? Ele declara o que ele tinha. Humanamente falando, não tinha mais nada. De acordo com seus amigos, tinha pecado. Mas o que Jó verdadeiramente tinha? Ele tinha um Redentor que vive. Eu bem sei que o meu Redentor vive. Então, se o Senhor verdadeiramente é meu pastor, nada me falta. Se eu tenho a presença dele, eu não preciso de mais nada, porque a tua graça me basta. E o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E é por isso que você deve se dedicar em buscar a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com todas as suas forças, com toda a sua alma, corpo e espírito. Porque quando o Senhor vier, meu Deus, quando o Senhor vier, Ele vai nos levar para um lugar tão tremendo, tão maravilhoso, que nada se compara ao que nós temos visto, vivido ou presenciado. Nada se compara ao que Deus tem para nós. Valorize o que Deus tem ofertado gratuitamente. A salvação da alma, a vida eterna, não tem preço. Não tem preço que nós possamos pagar para ir morar lá. O preço, quem pagou foi Jesus, lá na cruz. Não importa o que nós façamos, nós nunca vamos merecer. Nós fazemos por gratidão pelo que Ele nos deu, porque somos gratos pelo que Ele nos deu. Não fazemos para receber dele, fazemos porque recebemos. Já recebemos antecipadamente, porque o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores e ainda vivíamos no lamaçal. Ele nos amou, Ele foi lá, Ele nos resgatou, Ele nos limpou. Primeiro Ele nos tirou da lama, depois Ele tirou a lama de nós. E hoje, se nós estamos aqui, é por sua misericórdia e graça, e é totalmente pela ação dele, porque ele é quem opera tudo em todos. É ele quem faz. Por isso a ele toda honra, toda glória, aleluia, todo louvor e toda
Só Ele é merecedor. Só Ele é digno. Só Ele. E nenhum outro. E ninguém mais. Tem tanta gente aí adorando pregadores, adorando cantores, adorando imagens, adorando santos, adorando familiares, adorando trabalho, adorando a conta bancária, adorando youtuber, adorando tanta coisa que não vai dar nada, que no final vai dar morte. As coisas deste mundo todo vão passar. Passará o céu e a terra. Mas essa palavra não passa. Ela é fiel, ela é verdadeira e ela vai se cumprir na vida de todo aquele que nela crê. O Senhor breve virá. Prepara o teu coração. Se prepare. Busque a presença de Deus. Busque o Espírito Santo. Peça a Ele, Espírito Santo esteja comigo. Ao levantar de manhã, me acompanha, me prospera, me guarda, me abençoa, me usa, faz o que o Senhor quer, Senhor. A vontade é tua. Eis-me aqui, faz de mim o que o Senhor desejar. E quando eu não quiser algo, faz assim mesmo, porque eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quer, não o que eu quero. Aprenda a negar a sua própria vontade. E você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o melhor de tudo, a vontade mais perfeita de Deus é que nós passemos a eternidade com Ele. Para isso, Jesus foi para o Calvário, para nos dar vida eterna. Prosperidade financeira é bom, mas se não vier, não tem problema. Carro, casa é bom, mas se não vier, não tem problema. Uma boa convivência familiar é ótimo, mas se não vier também não tem problema. Agora, se você não tiver o teu nome escrito no livro da vida, aí você está com problema. Aí você tem problema grave. Então, sobre tudo que você deve manter, mantenha o teu nome no livro da vida. Lute pela coroa da vida. Não deixe que ninguém tome a tua coroa. Porque o diabo ele não desiste. Sendo derrotado, ele não desiste. Se nós somos mais que vencedores, ninguém não vai desistir mesmo. Né? Então, se levante dia após dia, guerreie em oração, guerreie, lute para estar com Cristo. Porque essa é a maior bênção que nós podemos receber. Maior do que qualquer outro. É estar com Ele. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, a forma que eu amo o Senhor. Primeiro, desculpa para o pastor Érico, né? Porque